Boa tarde, gente. Hoje vamos mais um episódio do Sevencast. Nós vamos falar hoje sobre tecnologia e inovação. Estamos aqui com a equipe da Seven, o Rafael, o Anderson e o Gustavo, e vamos estar discutindo aí um pouco sobre todas essas questões envolvendo o desenvolvimento dos produtos e das soluções da SET. Aí, Gustavo, eu queria que você fizesse uma introdução aí sobre a empresa e depois a gente parte para a parte mais técnica aí com o Anderson e com o Rafael. Bom, obrigado aí pela oportunidade da gente estar falando. Obrigado, Rafael, Anderson, Rodrigo. A gente vem desenvolvendo na SET já há quase 20 anos sistemas para resolver problemas de cidades, né, e de contratos de facilities. Ao longo desse tempo, né, e em cada fase desse processo, a gente tinha desafios tecnológicos, né, e algumas inovações, né, necessidades de tecnologias que suportassem, né, o desenvolvimento dos projetos e dos desafios que a gente tinha. E a gente foi desenvolvendo, então, o que a gente chama hoje de regente, que é toda a visão sobre a manutenção da infraestrutura urbana, com sistemas especialistas para a área de pavimento, poda de grama, poda de árvores, drenagem, toda a gestão da manutenção das vias, integrações com os portais das cidades, enfim, é uma plataforma que vai construindo todos os sistemas de zeladoria da cidade. A gente desenvolveu o Maestro para gestão de contratos e serviços, é uma plataforma menos especialista que o Regente, mas tem uma visão bastante horizontal da gestão de serviços, onde a gente trabalha a parte de segurança patrimonial, limpeza, manutenção, em todas as disciplinas, inspeções. Então, roda processos em cima de infraestruturas de edifícios e áreas industriais, gerenciando, né, equipes, equipamentos e todas as atividades e serviços que têm que ser desenvolvidas para uma operação. E o Orquestra, que é um sistema que trabalha mais numa visão de operação em tempo real, emergências e crises. Então, trata incidentes que podem acontecer em contratos públicos e privados, numa visão de cidades ou numa visão de infraestruturas de serviços para contratos privados em áreas de edificações, áreas prediais. Então, essas plataformas elas têm uma série de desafios de inovação e tecnologia que eu acho que é o que a gente vai tratar aqui hoje com o Rafael e com o Anderson. Beleza. O Anderson, agora, como é que é o desenvolvimento dessas soluções? O que você precisa e qual a estrutura que você tem para poder fazer esse desenvolvimento? Bom, desde o começo a gente sempre procurou buscar essa visão, né, de geoprocessamento, né? Cidade, né, tem tudo a ver, né? Localização, a gente tem ferramentas como gerência de pavimentos, áreas verdes, árvores, então está sempre ligado a essa geolocalização. A infraestrutura, bom, o ideal não seria usar softwares especialistas de geoprocessamento. A nossa ideia sempre foi criar um sistema onde você poderia integrar essas soluções, né, de geoprocessamento com eventos que acontecem, né, tipo a parte de manutenção. Então a gente buscou uma ferramenta como um banco de dados que tem essa possibilidade de você armazenar o dado espacial nativamente para que a gente possa interagir sempre nas nossas soluções. Então, a gente buscou, a gente trabalha com banco de dados Oracle, né? A gente hoje está na nuvem da Oracle e a gente utiliza uma plataforma de desenvolvimento da Oracle também que permite que a gente consuma todos esses recursos, mantendo toda essa infraestrutura na nuvem. Então, aí são sistemas de pavimentos, onde a gente consegue trazer para a tela do usuário
dados do sistema viário mesmo, então ele pode interagir com o mapa, clicar num segmento, ele pode obter dados de dashboards, os gráficos das informações, os dados armazenados naquele segmento, registros fotográficos, documentos, então a gente consegue Isso interagir com toda é essa tudo na ferramenta. nuvem. Então, Tudo o na cliente nuvem. não precisa ter nenhuma infraestrutura de TI. Não precisa ter nenhuma infraestrutura. Tudo na nuvem, todo esse recurso. Inclusive, a tendência de melhorar, né, com o uso de inteligência artificial, ou outras ferramentas, o próprio aprendizado de máquina, né, onde a gente está já vislumbrando modelos para poder melhorar essas análises, né? Então, não só a análise da avaliação, por exemplo, de uma pessoa, mais o registro fotográfico e mais um aprendizado ainda que possa validar essa informação. A gente hoje tem um banco de dados com 700 mil imagens, mais ou menos, que estamos Isso você está preparando para falando treinar na parte de manutenção de de pavimentos. pavimentos. Isso. Tá. Na parte de áreas verdes, a gente também partiu desse mesmo princípio, né? Mapear todas as áreas verdes, onde a gente consegue extrair as áreas de cada uma, né? Então tem uma precisão essencial aqui na hora de você fazer o cálculo, de você fazer uma medição de um serviço. A gente tem feito trabalhos também para caracterizar essas áreas verdes, o tipo de complexidade, o tipo de equipamento necessário, quantidade de interferências que tem para a gente poder definir se é uma área de complexidade alta, média ou baixa. E aí a gente usa um algoritmo que utiliza desde o clima, o tempo de retorno, e ele faz toda a programação dos retornos das equipes para fazer manutenções. E depois os serviços são feitos pelas equipes que vão executar, né? Eles têm um aplicativo móvel onde eles vão e registram o início, o término da execução, fazem os registros fotográficos, as evidências. Então tem todo esse. E aí tem toda a parte de gestão com dashboards, como é que a cidade está nesse momento, como é que as empresas estão atuando, o que está faltando fazer. Então tudo isso é possível monitorar através de um dashboard já pelo operador do sistema. E qual a vantagem que isso traz para o gestor do contrato, ou gestor público, em cima dessas informações? Bom, primeiro que a área já está definida, né? Então, toda a área que tem que ser feita a manutenção já está definida no sistema. Segundo, você ter a certeza de que as equipes passaram lá, você tem a foto do antes, então você tem as evidências fotográficas do antes e do depois de como a área ficou. E além disso, a gente ainda tem uma integração com as empresas, a gente recebe os GPS das máquinas. Então a gente consegue cruzar se naquela área que foi dado como um serviço realizado, se teve equipamentos que estiveram também presentes naquela área, através da relação espacial do próprio banco de dados, de você pegar as coordenadas das máquinas e ver se elas estavam contidas dentro dessas áreas mapeadas. Então Né? isso traz mais confiabilidade Sim, ao processo como um todo, né? sim, com certeza. Ô, Rafael, agora, quando a gente fala inovação, criar algo novo, né, assim, é óbvio que esse processo, que é uma coisa, né, muito recente, né, principalmente na administração pública, na administração privada, né, já é mais antigo, mas como é que você vê como é que a SET está inserida nesse mundo aí e aonde estamos em termos de inovação? Interessante, porque o Gustavo trouxe essa vertente de atuação da empresa, que cai muito nessa visão de gestão de grandes infraestruturas. E esse é um segmento muito interessante, né? Pelo impacto que ele gera. Você está falando de grandes municípios, pequenos municípios e uma média ou uma grande empresa. Que se você for avaliar um contexto como um aeroporto, uma usina hidrelétrica, né, uma rede de abastecimento de água, a depender de quantas pessoas e atividades você tem rodando ali dentro, ela é uma mini cidade, ela tem a sua complexidade. E esse tipo de atividade, no qual você tem várias disciplinas de campo sendo realizadas, cada uma com a sua natureza, várias pessoas interagindo, mas muitas dessas atividades
por vezes de ordem de baixa complexidade ou de baixo nível de tecnicidade, acaba sendo relegado uma visão de algo que não precisa adotar tecnologia. Então eu tenho uma limpeza que precisa ser feita, uma manutenção, um corte de grama, São serviços que são normalmente terceirizados. são terceirizados, né? Os conhecidos facilities e utilities, né? Até os utilities menos, né? Mas as facilities mais. E existe essa visão de que eu tô ali, quando troco um contrato, tô trocando camisa, né? Eu tô só trocando uma mão de obra pela outra, um CNPJ por outro. E a SET traz uma visão de que não é só isso que tem que estar acontecendo, né? Junto com aquele serviço, tem uma camada de inteligência que, quando acoplada, ela consegue agregar mais valor. E isso consegue vir por meio da inovação. Que a inovação, dentro de um contexto de tecnologia, ela te traz a escala dentro desse processo. Então você tem uma atividade que ela ocorre 5, 10, 15, 1000 vezes por dia, com várias pessoas em campo, né? E que, para você monitorar isso, controlar, torna-se extremamente difícil. Então, com a tecnologia, com mecanismos e ferramentas como essa que o Anderson trouxe e o Gustavo citou, isso fica mais fácil. Então, você ter diversas operações com dezenas, centenas de pessoas em campo, com uma ferramenta como o Maestro, uma ferramenta como o Regente, torna a vida do gestor, tanto de contrato ou gestor da operação, algo muito mais fácil. Porque você tem essa visão da evolução do mercado nessa vertente. Então, você tinha um tempo atrás, o que você fazia era basicamente anotar os resultados, aquilo que acontecia. Você estava olhando o passado. Então, era só a visão do você monitorar aquilo ali, né? Ter aquela informação. Com o tempo, você passou a ter a visão de controlar. Agora eu tenho essa informação e, com um pouco de inteligência, eu vou acompanhando isso no dia a dia. Mas o que a gente quer levar para o cliente é uma visão diferente. Não é só monitorar e controlar, mas sim ir para uma visão de automatizar esse processo. E isso só é possível para ser feito em escala, que é nesse contexto, com a tecnologia. E um próximo passo, aí sim, a depender, obviamente, da maturidade do cliente, entra esse processo de inteligência. Então você automatiza, e com inteligência vem essa tomada de decisão automática, mas com uma camada mais de inteligência. E aí a gente vê essas tecnologias como o IA hoje muito presentes. Entendi. Eu sempre falo que nosso conceito principal na Seven é confiança e produtividade, né? Então, isso encaixa muito com o que a SET faz, né? É conseguir pegar a informação, a melhor informação existente, ou seja, a informação de mais confiança, e criar uma forma de você aumentar a produtividade do serviço prestado com base nessa informação. Aí, Gustavo, você podia dar uma geral sobre como aumentar a produtividade, né, com base nessas informações que a gente consegue captar através dos sistemas. A gente, então, começa a olhar para os planos de trabalho, né? Então, toda ação operacional é precedida de um plano, né? Então você começa a olhar para esses planos que são feitos, né, para qualquer tipo de atividade, e a partir do momento que você planeja e opera, né, aquilo que foi planejado, e depois essa operação ela é toda controlada de forma sistematizada pelas soluções que são utilizadas, né, em campo. No monitoramento, você vê todos os desvios que acontecem. Então, dali você pode trazer uma melhoria de produtividade, né? Ou entender quais são os problemas que estão acontecendo, né? E esses problemas podem ser de diversas ordens. Pode ser um problema humano, né, de pessoas executando serviços, pode ser um problema de suprimento, pode ser, enfim, diversos tipos de problemas podem acontecer. E o que a gente faz é, então, buscar monitorar e entender o gap entre o planejado e o que de fato está acontecendo em campo, entender o que está acontecendo e propor melhorias, né? Em diversas situações, a gente já conseguiu uma economia de recursos significativo com esse monitoramento, seja na operação, seja no monitoramento. Na operação, quando você está em tempo real identificando o que está acontecendo e reagindo.
a todo tipo de problema, seja uma emergência, seja uma falta de um colaborador, seja uma atividade que está atrasada. Então, esses processos rodando, a gente conseguindo controlar, né, planejar, configurar os sistemas, operar e olhar para os dados que estão sendo gerados, a gente consegue melhorar a operação e entender, né, o que precisa ser feito na tomada de decisão para melhorar a gestão dos contratos. Então, o principal é conseguir gerar o dado. Então, a gente tem hoje na SET, né, aí aproximadamente 6 mil colaboradores espalhados de norte a sul do país, e você consegue, então, receber dados em tempo real, porque eles são rodados num aplicativo e em algumas situações a gente tem sensores de presença, enfim, utilização de IoT. Esses dados chegam em tempo real, podem ser operados da nossa central em tempo real, quando existe algum problema, né? E aí esses mesmos dados são trabalhados depois para a gente conseguir fazer uma melhoria de gestão, com resultados significativos em termos de produtividade e redução de custo. Tá, agora, uma questão importante, normalmente quando uma empresa ou um ente público contrata um sistema, ele sempre tem um problema muito grande que é: eu contratei esses sistemas, mas eu preciso de mais esse ajuste aqui, né? Como é que a SET se posiciona no sentido de conseguir fazer e com velocidade, obviamente, com custo interessante, fazer essas adaptações que cada cliente precisa? Bom, primeiro eu queria só falar uma coisinha, né? Colaborando, né, com essa fala do Rafael, do Gustavo, né? A infra que a gente usa, né, é nuvem, banco de dados, aplicativos móveis, sensores, então, e principalmente a capacidade de poder desenvolver APIs de integração com qualquer tipo de ferramenta. Então a gente consegue centralizar toda essa informação. Quando a gente vai fazer as implantações dos sistemas, a gente geralmente faz um estudo junto com o cliente para entender as necessidades dele, para saber como faz um planejamento, para saber como é que a gente vai fazer a implantação da melhor forma para utilizar da melhor maneira a tecnologia disponível. E sempre que tem essas necessidades de ajuste, a gente faz essa análise, né, esse levantamento de requisitos e procura fazer esses ajustes à medida da necessidade para poder adequar a ferramenta à necessidade do cliente. Ô, Rafael, agora a gente está vendo aí, todo mundo está sendo bombardeado diariamente com essas informações sobre como a IA vai mudar o mundo, como centenas de profissões vão acabar, ou pelo menos vão ser diminuídas e condensadas por causa dessa capacidade, né? E isso vem muito a favor dessa questão da inovação. Nós estamos passando por um momento de transformação extraordinário no mundo, né? As coisas estão acontecendo, elas não vão acontecer, elas já estão acontecendo, né? Como é que você vê essa relação de contratos, prestação de serviço, que são muito fortes na utilização da mão de obra, que o Brasil tem muita, a gente não pode simplesmente virar as costas para essa população mais, ou melhor, menos favorecida que temos no Brasil, e como é que vai dar para juntar esse negócio? Não, eu mantenho a quantidade de funcionários, mas eu aumento a produtividade com a IA e mesmo assim diminuindo o custo. É uma pergunta complexa. Esse é o atual cenário das instituições públicas, né? Elas precisam fazer redução de custo, elas não têm mais condições de aumentar seus efetivos. O quadro de terceirização ele é generalizado hoje no setor público já de longa data, no setor privado cada vez mais presente. E o que você vem observando é que muitas empresas desse setor, que trabalham com facilities e utilities, elas ainda
tem essa percepção antiga, né? Que eu estou vendendo a força de trabalho, enquanto que o mercado está se movimentando no eixo oposto a isso, que é o que você trouxe, da inteligência artificial, das inovações. E quem está sabendo surfar essa onda entende que esse é o momento de trazer ferramentas para que possam apoiar esse processo. Então, utilizar ferramentas como o Maestro, como o Regente, que conseguem trazer essa visão de monitoramento, controle, e aí com sensores em campo, com inteligência artificial, trazer essa visão também de automação, que é onde você começa a ganhar em produtividade. Isso pode ser de uma coisa tão simples entre você rever uma distribuição de atividades, que basta olhar a quantidade de tempo dispendido, a quantidade de locais atendidos, fazer um replanejamento de equipe, até mesmo quando você tem dezenas de ações que precisam ser feitas, centenas de procedimentos, e você precisa que todos eles sejam padronizados. E para você criar isso, você pode utilizar uma IA. E é onde tem ido muito em linha hoje com as ferramentas nesse sentido. Então, Tá, e aí eu te pergunto o seguinte, com a ferramenta, você consegue, e a utilização da inteligência artificial, você consegue ajudar esse colaborador dessas áreas de facilities e utilities a se capacitar melhor? Ou seja, ele consegue também não só ser um profissional de pintura, ele poder galgar alguma posição, ou só na limpeza, ele poder virar um encarregado, com a ajuda dos sistemas que vocês estão desenvolvendo? sim. E esse é o conceito que a gente tem trabalhado com a visão de serviço 4.0, e agora a gente tem uma visão de serviço 5.0, que é essa humanização. Então, o serviço 4.0 veio nessa vertente a tecnologia em prol da produtividade, mas entendendo já os conceitos humanos das organizações. E aí a linha de serviço 5.0, que é também o que vem junto com a indústria 5.0, né? Cada um dentro do seu segmento, traz cada vez mais essa importância da humanização. Então não é utilizar a tecnologia e o conhecimento para você espremer a última gota. Não. É para que esse trabalho que ele já é extenuante, para que ele seja mais prazeroso para esse colaborador, para que ele faça aquilo ali com melhores condições e que ele utilize também isso como forma até mesmo de melhorar suas atividades, buscando uma nova recolocação, buscando entender onde que ele pode melhorar naquele processo, como que ele pode extrair o melhor valor dele dentro das necessidades que as empresas têm, porque a prestação de serviço ela não vai acabar, ela vai continuar. O que vai fazer é uma migração de quais são as atividades hoje que são realizadas. Um dos indicadores de crescimento e melhoria de um país é o aumento de produtividade, né? É muito importante. E o Brasil, normalmente, tradicionalmente, ele é fraco nisso. A gente vê aí países como Coreia do Sul, China, Estados Unidos, com aumento de índice de produtividade muito alto, e o Brasil ainda patinando nisso. E assim, eu acredito que com treinamento, com muito treinamento, a gente consegue sair desse enferrujado que nós estamos. Aí o Gustavo, por favor, você der uma opinião. Eu acho que um dos desafios como país, um dos desafios é o setor de serviço, né? É aumentar a produtividade no setor de serviço. Isso é um desafio e uma oportunidade. A qualificação da mão de obra ela passa por diversos fatores, diversas dimensões, né? No que tange a gente como sistema, como empresa, a gente busca qualificar, tem uma visão de treinamento e de qualificação de mão de obra interna, seja pelas equipes, seja com os sistemas. Mas isso no sistema? No sistema tem um módulo específico de treinamento, né, que acompanha o desenvolvimento, inclusive, do colaborador. Então já tem um banco de treinamentos, né? de informações para gestão de treinamentos, e ali com provas e essas coisas todas que ficam, quer dizer, anexadas à vida do colaborador, né? A história do colaborador, qualificando ele. Por outro lado, tem uma outra questão que qualquer colaborador, antigamente a gente tinha uma visão onde só a alta direção recebia a informação, né? Tinha informação qualificada, e hoje diversos níveis dentro da organização têm uma informação disponível para trabalhar, e aqueles que precisam
ou que querem utilizar um dado mais qualificado têm à sua disposição, via dashboard, relatórios, etc., a capacidade de fazer isso. Então, é como se desse para aqueles que têm, né, essa disposição de olhar a informação, trabalhar a informação, melhorar a sua área, o seu processo de gestão, uma capacidade, né, de fazê-lo. E uma outra visão da inovação que a gente tem é o uso de todos esses dados que são gerados e buscar novas tecnologias para trabalhar isso dentro dos processos de gestão do centro de gestão integrada, né? Então ali você tem planos, por exemplo, que nem a gente falou, né? Eu vou planejar e vou monitorar, mas e aí? Então, ajuste de frequência de atividades, identificar como as áreas estão para ver se você consegue aumentar o espaçamento das atividades ou diminuir, né? Olhar o histórico das atividades de rotina, das atividades de manutenção para melhorar, trazer a visão dos sensores de presença para você fazer processos de limpeza, usar QR Codes para abrir chamados, ter uma comunicação mais próxima e direta com os colaboradores para conseguir, né, atender emergências ou situações pontuais. Então, o centro de gestão integrada é um ambiente um pouco à parte daquela operação do dia a dia, aquela operação mais bruta, onde a gente começa a olhar para tudo que está acontecendo e refinar planos, melhorar processos de ação, né, das equipes, né, de gestão e conseguir interagir em tempo real com as frentes de serviço para qualquer tipo de imprevisto que precise ser gerenciado. Então, essa visão da gestão, da inovação e da tecnologia, elas andam, e da engenharia, elas andam juntas, né, em todas as atividades que a gente desenvolve, os sistemas que a gente desenvolve, qualificando, então, a prestação do serviço, trazendo melhoria de produtividade e confiança, né, nos processos. E com relação a, só complementando, com relação ao item SMS, né? Quando a gente fala segurança, meio ambiente e saúde, a gente repara que nos últimos anos houve um aumento muito grande da preocupação com relação a isso. O sistema está preparado para poder atender essas exigências hoje? Eu vou começar e vou te passar a palavra. Mas eu acho que tem uma coisa interessante na plataforma, vamos dizer, olhando os sistemas que a gente faz como plataforma. Então, a gente gerencia o ciclo de vida de um conjunto de empresas, né? O ciclo de vida das empresas, dos contratos, dos equipamentos, dos colaboradores. Então, os equipamentos, os colaboradores, das infraestruturas. Então, essas dimensões todas elas estão embarcadas dentro do sistema. O processo organizacional, os organogramas, né? Então, no caso, e isso tudo tem sua visão de gestão. No caso específico, por exemplo, dos colaboradores, a gente falou da visão de treinamento e qualificação dos colaboradores. É uma dimensão que a gente tem muita preocupação. E a questão de segurança e saúde ocupacional e meio ambiente. Então, é um outro módulo específico que a gente tem que permite a gente gerenciar, né, além das questões só de segurança, mas todo o histórico do colaborador dentro da empresa. Passar a palavra. O módulo de colaboradores, né, ele foi desenvolvido justamente para juntar essa parte de segurança com a integração com os outros módulos, né? Então a gente tem desde a definição das funções, onde a equipe de SMS já define ali os riscos da função, os EPIs que elas têm que usar, quais os exames que têm que ser feitos, parte de uniforme. Então já existe todo um planejamento ali com relação a esses itens. E quando os colaboradores eles são associados às funções, eles já automaticamente já recebem a carga de treinamentos que eles têm que fazer, né? Quais os EPIs que eles têm que receber, uniforme e os exames que têm que ser feitos para atender aquela função. Ele já pelo aplicativo ele pode fazer o recebimento, né?
o aceito dos EPIs, fazer os treinamentos. Então, toda essa gestão fica ali associada, já integrada ao sistema. Então, isso permite com que outras áreas do sistema utilizem, né? Então, por exemplo, quando a gente abre uma ordem de serviço para executar um determinado serviço, a gente já sabe quais são os funcionários que estão qualificados para executar aquele serviço, se eles estão com o ASO em dia, se estão com treinamento em dia. Então, a gente já evita qualquer tipo de problema com relação a colocar uma pessoa para fazer uma atividade que não estava prevista ou não está qualificada para fazer. E você pode pegar qualquer desvio, né? Qualquer colaborador que não esteja com ASO, com Sim, os exames, você pode controlar a entrega de computador, de celular e tal. Então, isso fica na ficha daquele colaborador e você pode, ao longo do tempo, gerenciar isso, né? Essa história. E hoje, essa questão dos ASOs e exames, a gente consegue, inclusive, que as clínicas façam esse trabalho. Então, isso desonera, muitas vezes, equipes internas de fazendo essa gestão. Você só acompanha se tem alguma coisa que está vencendo ou que venceu e está fora. Ô, Rafael, agora uma pergunta que eu acho que é importante. Quando a gente fala de inovação, né, inovações existem de diversas formas, muitas delas são disruptivas, e aí entra uma questão que é a aplicabilidade da inovação, né? Então, você tem uma ideia, uma coisa revolucionária e tal, mas é que ela não consegue ser aplicada na vida real. Como é que você vê esse desafio de você ter um processo de inovação e, ao mesmo tempo, esse processo seja facilmente digerível pela população ou para quem quer que seja que vá usá-lo? A gente percebe que a inovação ela é algo muito orgânico, a gente inova no dia a dia, né? A gente faz uma coisa diferente, modifica uma forma de produzir algo, adiciona um novo item. Isso, do ponto de vista de inovação, pode ser caracterizado como uma inovação, né? A inovação é qualquer alteração de produto, serviço, modelo de negócio, estratégia de marketing, enfim, de gestão, que gere um benefício, né, para aquela empresa, para aquele consumidor final, enfim, para aquela sociedade. Então, ele entra num rol muito amplo. E quando você está fazendo esse processo de pensar a inovação não como algo orgânico, mas sim como algo premeditado, algo proativo por parte da organização, aí que entra o desafio. Porque você vai se deparar com diversas dificuldades, porque inovar é risco, né? A inovação, ela tem algo inerente a ela, que é o processo de o fato de poder não dar certo. E como que a gente reage dentro desse cenário? Que é um cenário complexo, que você por vezes vai estar colocando altas quantias de recurso, seja ele tempo ou financeiro. É utilizando ferramentas, né? São ferramentas, metodologias, técnicas, frameworks, justamente para reduzir esse processo. Então existem hoje diversas técnicas, a SET utiliza várias delas na parte de desenvolvimento, as ferramentas, os modelos ágeis de desenvolvimento, a gente utiliza alguns modelos na parte de desenvolvimento de produtos, principalmente com design thinking, né? Utilizando essa lógica do pensar um produto que já vai ter lá na frente um mercado que vai demandar ele, né? Já pensando nessas necessidades, mas ao mesmo tempo você tem que também pensar em todas as questões técnicas, né? Como que eu vou fazer isso? Se o desejo, o anseio do meu cliente ao mesmo tempo não é um impeditivo para eu aplicar o que a gente chama de rota tecnológica, que você pode ter muitas formas de resolver um problema. Então, é um cenário complexo, a gente vai pesando tudo isso. Então, as rotas tecnológicas disponíveis, o que o cliente quer, como que o mercado está me colocando. Porque às vezes você tem uma ótima ideia, um ótimo produto, né? Mas o mercado não quer aquilo, não está preparado. A gente tem o famoso caso dos Google Glass, né? Que é aqueles óculos, né? Pô, quando foi lançado, todo mundo achou que ia hypar, que ia dar certo e não deu, né? E aí você vê, a Google falhou, né? A própria IBM já falhou diversas vezes. Então, as grandes Apple com o óculos dela. Exato. Então, ter dinheiro não é significado de sucesso, né? Então, agora você imagina para empresas que são menores que essas grandes organizações. Então, a estratégia ela faz parte para você reduzir esse risco, né?
por conta dessas assimetrias que você vai ter no mercado, mas mesmo assim esse risco ainda existe. Então, utilizar essas estratégias e estar sempre muito próximo ao cliente é um grande, é um grande elemento, um elemento de muita importância. Por isso que eu falo, a maior proximidade que você tem com um problema é o que vai ditar o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Então, é o que a gente vai falando sobre as estratégias de opções. Você vai observando o que o cliente quer, vai pensando nessas tecnologias, vai pensando na tua estrutura de desenvolvimento, para que senão depois vira um ornitorrinco, né? Você tem ali um bico de pato, um bicho põe ovo, tem pelo e dá leite, né? E não é nem mamífero, nem ave, nem peixe. Né? E aí você vê que as organizações elas se transformam às vezes nesses ornitorrincos. E aí quando se trata de inovação, ela tem que estar casada nesse processo. Você tem que olhar, eu falo assim, o modelo de negócio, quando você olha de uma empresa, é a mesma coisa que olhar uma pintura. Você olha assim, é bonito de ver, né? Você vê tudo encaixa, assim, a estratégia de pintura, as cores, o tamanho, o formato. Parece que ele foi feito sempre daquele jeito. Né? E o modelo de negócio ele tem que casar com as inovações que a empresa está fazendo. A inovação faz parte do modelo de negócio da empresa. Quando você fala de assim, empresa, assim, é impossível a coisa ser pré-definida, né? A empresa é problema todo dia, né? Gerenciar é resolver problemas, né? Então, assim, você nunca consegue prever todos eles, tá? Inocente é a pessoa que abre a empresa achando que está mapeado tudo e não vai ter problema. Vai ter problema, né? E isso faz parte do conceito de empreender, né? Eu queria deixar aberto, alguém quer fazer mais alguma colocação, colocar mais algum ponto? Eu ia fazer Importante. duas considerações. Né? A primeira é essa coisa de inovar e o risco associado, né? E a gente acreditar, ter certeza que vai dar certo, né? Então tem uma capacidade nossa de conseguir identificar a maturidade das coisas onde a gente está inovando. A gente está saindo com um módulo novo agora, que é o Loyalty, né? E ele vem dentro de uma vertente de que a gente tem soluções, né, bem desenhadas e estão operando. A gente tem processos, né, que estão rodando dentro das áreas e a gente vai trabalhar um pouco mais, né, a gente já falou do treinamento, mas trabalhar um pouco mais o comportamento dos colaboradores. Então essa visão de buscar identificar onde mais a gente precisa tocar para melhorar a produtividade, melhorar o processo de gestão, é uma coisa que a gente tem um cuidado bastante grande e buscando sempre trazer uma inovação que faça sentido, né? que rode bem. Então, as ferramentas são as que a gente tem, maestro, regente, orquestra. Os processos são esses que rodam dentro dessas infraestruturas ou dessas dimensões que a gente falou de empresa, contrato, né, localização, pessoas e tal. E essa terceira vertente, que são os colaboradores, é o que a gente vê que nessa visão de desenvolvimento do setor de serviço, ela tem um impacto muito grande. Então, a gente está trazendo um módulo de loyalty para buscar influenciar positivamente, né, o colaborador sempre numa direção positiva, saudável ali na gestão dos contratos que a gente tem. A tecnologia, a inovação, né, ela vem abarcando, né, toda uma equipe dentro de uma empresa. Você tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, você tem que levar uma ferramenta de fácil utilização para que todo mundo possa entrar e contribuir com as informações, né? E à medida que a gente está nesse processo tecnológico e evolutivo, né, de tecnologia, a gente vai elevando o nível e cada vez a gente consegue enxergar mais longe aonde a gente pode chegar com a tecnologia. Lógico que tem momentos em que a gente vai pensar em alguma coisa, né? Como o exemplo dos óculos ali, que num momento pareceu que seria uma coisa, mas acabou que não foi daquela forma, mas tecnologia gera mais tecnologia, né? Vai indo nessa vertente sempre. E o legal de pensar na SET, né? A SET vem muito nessa visão do pegar o tradicional, né? Colocar essa camada de tecnologia para que ele se modernize, né? Para que ele possa extrair mais valor. Que no final das contas é isso, né? Quem compra, não está comprando uma hora de serviço de alguém que está fazendo uma limpeza, ou cortando uma grama, ou fazendo uma manutenção.
Ele está comprando, né, a tranquilidade de poder olhar para um jardim e ver aquele gramado bonito, né, entrar no banheiro e sentir aquele cheiro de limpeza, poder ir num lugar, transitar com o seu veículo e saber que aquilo tá seguro para você transitar com a sua família. Você compra o resultado. Você Você compra o não resultado. compra o meio do caminho, né? E a SET vem muito nessa visão de trazer a tecnologia para melhorar esse serviço. Então, trabalhando nessa visão que o Gustavo trouxe do loyalty, né, colocando a inteligência artificial que eu já tenho em processos para seleção e recrutamento. Então, você vê que a parte de sensores. Então, a gente vai olhando para o mercado e que é isso que você trouxe. Ele é cheio de problemas. E a beleza da tecnologia é isso. Você consegue resolver problemas de uma maneira rápida, porque a tecnologia te habilita a isso. É escalável, então você consegue resolver o problema de muita gente ao mesmo tempo. Então, é algo que é bacana porque você consegue perceber o efeito, né, de uma maneira mais instantânea e, ao mesmo tempo, o impacto ele é muito grande. Então, pequenas evoluções que você faz na ferramenta, elas geram impactos, é uma escala logarítmica. Então, você põe lá uma implementação na ferramenta, quando ela chega no cliente, ela gera grandes transformações. E hoje, trabalhando com isso, a gente vê cada vez mais essa visão sendo colocada. Então, você tem lá aquele cenário lá de 50 anos atrás, o guardinha com uma pistola, um revólver 38 no coldre, né, na frente de uma catraca. Hoje você vai, tem um cara com uma pistola que já tem um sensor de caída, ao mesmo tempo tem um colete com tecnologia de fibra de carbono, o cara tem uma body cam, ao mesmo tempo tem um sistema de monitoramento se ele está passando nos locais, tem um sistema de vigilância com reconhecimento de imagem, né, fazendo visão computacional, trazendo essa visão situacional, isso tudo sendo analisado por um ambiente, e todas as informações se cruzam dentro do Maestro. Então, assim, olha a beleza, olha o cenário que você mudou. Olha a tranquilidade que você gera para quem está contratando isso. Essa é isso que o Gustavo fala, é a nossa gasolina, né? É o que a gente gosta de fazer. E tem uma visão, além da qualidade do serviço, né, que nem você falou, é a capacidade de você racionalizar recursos, né? Então, onde você tinha muitas vezes processos independentes de inspeção diária, com várias pessoas sendo executadas, você pode ter uma única pessoa executando aquilo e qualificando ela para, via sistema, coletar todos os dados que são muitas vezes atividades operacionais. Você pode identificar a alocação de horas de trabalho previstas dentro do planejamento que você fez e o que de fato você está realizando no campo, e às vezes você vê, né, e a gente já encontrou em diversas situações, uma carga superior alocada do que aquela carga prevista inicialmente que você consegue fazer. Então, a visão da qualidade da entrega, né, associada à redução de custo ou melhoria de eficiência, ela é um objetivo, muitas vezes, de quem está contratando esse serviço. Só para assim, terminar, eu queria fazer uma pergunta que me ocorreu agora, que eu acho que é uma coisa que todo contratante de um sistema desse tem. A partir do momento que a gente vai agregando IoT, foto, imagens, informações de diversas fontes, você fica com aquela quantidade absurda de dados. E como você filtrar isso para te proporcionar uma informação que seja confiável para você tomar decisão. Porque é aquela história, você pega um serviço, sei lá, serviço de limpeza. Não, toda vez que você for fazer a limpeza, você vai tirar uma foto antes e depois. Depois de um mês, se você tiver 100 banheiros, você tem, né, 3.000 fotos, 6.000 fotos, na verdade. Como é que você faz para poder olhar tudo isso? Então, assim, isso é aquela história da inovação. Você cria uma forma de captar todos esses dados e o que você faz com isso agora, né? Como é que o cliente vai olhar aquilo? Como é que a gente vai ajudar o cliente a olhar aquilo e tomar uma decisão acertada? Eu acho que isso está dentro dessa inteligência de gestão que a gente quer realizar, né? Então, às vezes, quando você tem um checklist muito extenso, você está alocando mão de obra para estar preenchendo o checklist ao invés de estar naquela atividade finalitária. Então, você tem que fazer um ajuste. Quando você tem muita ordem de serviço rodando e não há atividade crítica, eventualmente você pode executar a atividade e
de forma estatística, abrir o checklist somente para um percentual desses colaboradores. É uma proposta que a gente já teve com o cliente. Então, a gestão dessa informação, né, que nem a gente falou, as frequências, né, aonde eu vou fazer um checklist, aonde eu não vou, a configuração e a parametrização desse sistema que vem lá do plano de trabalho, que é o Refina, né, o objeto que você vai trabalhar, ela tem todas essas características. Eu preciso de um checklist, ele é o mais complexo, ele pode ser o mais simples, eu não preciso fazer, eu preciso tirar foto, eu não preciso tirar foto. O que eu faço quando vier uma resposta que não é aquela que eu espero? Eu abro uma ocorrência, eu deixo passar, né? Eu vou entrar num banheiro, depois de tantas pessoas entraram, eu vou lá fazer uma limpeza, depois de tantas pessoas que entraram, eu vou fazer um abastecimento de suprimento, eu vou botar um QR Code para abrir um chamado. Então, eu acho que a beleza desse processo todo é que a gente consegue construir uma infraestrutura tanto de ambiente, né, organizacional, quanto de equipamentos tecnológicos, quanto de processo de gestão, que consegue olhar para tudo e falar, eu vou refinar esse plano, né? Que antigamente era impossível, porque o dado chega muito atrasado. Agora eu tenho um dado em tempo real, né? Então hoje é possível. E aí é esse desafio, né? Como eu gestiono essa construção daquele dado desnecessário? Como eu gestiono isso tudo para ter em cada nível de gestão, né, exatamente aquilo que eu preciso. Eu acho que o próximo passo vai ser a IA ajudar. Aí The Economist lançou uma capa, né? Que Data is the New Oil, né? Tem que refazer essa capa, que é Knowledge is the New Oil. Porque não é mais não é o dado, né? O conhecimento é o fator de tomar decisão, né? O Anderson tem um desafio até o final do ano, que a gente vai entrar lá dentro no CGI, Centro de Gestão Integrada, e vai perguntar assim, como estão meus contratos? Aí ele vai dizer, seu contrato A está ok, o seu contrato B está com problema. Do ponto de vista do cliente. Eu vou perguntar, qual o problema? E aí você vai navegar, porque você já tem tecnologia para isso tudo, você tem toda a informação e todos os dados extraídos. Né? E análise preditiva é uma coisa que também dá para começar a trabalhar também. Isso é uma conversa com a orquestra, na verdade, né? Que tá aqui em cima. A IA generativa com essa possibilidade de você, a partir de uma declaração, de uma pergunta, ela conseguir entender e fazer uma pesquisa num banco de dados, gerar um código para pesquisar a informação e trazer a resposta. Né? Então, são coisas que a gente já está vendo hoje no mercado, que já estão aí para começar a serem utilizadas. Quando você fala de um serviço terceirizado, facilities, segurança, limpeza pura, né? Manutenção, tal, pequenas reformas, sinalização, tudo isso que é terceirizado, não é seu core business. Não sendo seu core business, você como cliente, o que você quer? Na verdade, você queria só ter certeza que está sendo prestado o serviço e pronto, não me enche mais a paciência. É isso que o cliente pensa, né? E é isso, para isso que foi criada a SET. É para tentar, né, trazer todas as ferramentas necessárias para que o cliente foque no seu negócio principal, mas sem esquecer o terceirizado. Tendo certeza que o terceirizado está prestando o serviço da forma que ele está pagando a prestação de serviço. Esse que eu acho que é a grande sacada do negócio e dessas soluções todas. Eu acho que isso é um processo o processo de transformação digital que as empresas vão passar, que a gente passou como grupo, e hoje, se você olhar, você está lá em mais de 60 locais espalhados no Brasil, praticamente rodando sem papel. É isso aí. Né? Tá legal. Muito obrigado, gente. Agradeço aí a presença, os insights. Vamos ter outras conversas e agradeço a todo mundo que está assistindo aí o nosso podcast, Sevencast. Muito obrigado, boa noite.